Olá, tudo bem? Eu sou a professora Simone Ribeiro, essa é a aula de número 3 e nós vamos falar sobre definições básicas de vetores. Então, é a aula que nós vamos introduzir a noção de vetores, com várias definições elementares, mas, novamente, quero frisar, importantes porque nós vamos usar até o fim do nosso curso. Então, vamos lá. Vamos começar falando de segmento de reta orientado. Você se lembra lá da primeira aula que eu falei de reta orientada? O que era uma reta orientada? Nós pegamos uma reta e definimos um sentido de percurso colocando a setinha. Você lembra? Então, agora nós vamos falar de segmento de reta orientado. Então, vamos à definição. Um segmento de reta AB, como nós temos aqui desenhado, é orientado quando nós definimos um sentido de percurso considerado positivo. E esse sentido de percurso é desenhado através dessa setinha aqui, tá? E aí, quando nós colocamos a setinha, fica fixado o ponto de partida. Nós começamos o percurso no ponto A e vamos em direção ao ponto B. E o ponto B é o ponto de chegada, tá? A notação é o AB com uma setinha em cima, tá? Definição 2. Se AB com a setinha é um segmento de reta orientado, então BA é o oposto de AB, tá? Então, BA significa que agora eu estou saindo do ponto B e indo em direção a A. É como se eu estivesse fazendo o percurso contrário, o percurso oposto, tá? E aí, nós simbolizamos esse segmento de reta orientada como BA. Sempre a primeira letra é o ponto de partida e a segunda letra é o ponto de chegada. E aí, colocamos a setinha. Definição 3. Um segmento AB é nulo se A igual a B, tá? Ou seja, eu estou em A e saio e chego em A. Então, eu não me mexi. Então, esse segmento de reta é nulo, tá? Notação, a gente pode escrever assim, o segmento de reta AA. A gente já sabe que esse segmento de reta é nulo. Definição 4. Fixada uma unidade de medida, é possível associar um número real a cada segmento de reta orientado, tá? No caso aqui, nós já falamos disso no caso do segmento de reta não orientado. Esse número real é chamado de comprimento do segmento de reta orientado, tá? E a notação é o módulo de AB com a setinha. E isso é o comprimento do segmento de reta orientado, ok? Sempre as notações são coerentes, tá? A gente sempre usa módulo para designar comprimento. Propriedades é que o comprimento do segmento de reta nulo, ou seja, AA, é zero, né? Porque a gente sai de A e chega em A, ou seja, o segmento tem comprimento nulo, ou seja, tem comprimento igual a zero. O comprimento do segmento de reta orientado AB é igual ao comprimento de segmento de reta orientado BA. Isso é natural, porque se eu saio de A até B, eu vou andar o mesmo que saindo de B e chegando em A. Então, o comprimento aí não muda, tá? Definição 5. Chamamos de direção de um segmento de reta orientado ao ângulo θ que ele faz com o eixo x. Então, se eu tenho aqui meu segmento de reta orientado AB, aqui eu tenho o eixo x e o θ é o que me dá a direção, tá, desse segmento. E aí, uma observação importante é que dois segmentos orientados, AB
e CD têm a mesma direção, tá? Se estão sobre retas paralelas. E isso acontece porque duas retas RL são paralelas se elas fazem o mesmo ângulo em relação ao eixo X. Logo, os segmentos de reta vão fazer o mesmo ângulo em relação ao eixo X, tá? Logo, eles vão ter a mesma direção. E agora nós vamos definir o que é um vetor. Essa definição vocês já viram lá no ensino médio, na disciplina de física. É o seguinte, um vetor é um segmento de reta orientado que tem comprimento, direção e sentido. Então, toda vez que eu tenho um segmento de reta orientado, que eu tenho um comprimento associado, uma direção e um sentido, eu tenho, então, um vetor. E esse vetor, aqui, no meu segmento de reta orientado AB, eu vou designar pelo vetor U, e a notação é o vetor U, com essa setinha, vai ser igual ao segmento de reta orientado AB, tá? Observação é que o comprimento do vetor U é denotado por módulo de U, tá? Novamente, seguindo a mesma notação para comprimento. Definição 7. Igualdade de vetores. Sejam os vetores U igual a AB e V igual a CD. Os vetores U e V são iguais se eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. E aqui nós temos o vetor U e o vetor V, CD, U igual a AB e V igual a CD, eles têm o mesmo comprimento, mesma direção θ e mesmo sentido, como vocês estão vendo aqui, tá? Dois vetores U e V são paralelos se eles tiverem a mesma direção, ou seja, se formarem o mesmo ângulo com o eixo OX, tá? No caso aqui θ e aqui θ. Eles não precisam ter o mesmo comprimento, reparem que esses dois aqui não têm o mesmo comprimento e também não precisam ter o mesmo sentido, tá? Definição 9. O vetor U representado pelo segmento de reta orientado nulo, AA, é chamado de vetor nulo e é denominado dessa forma, é a letra O maiúsculo com uma setinha em cima. Então, esse é o vetor nulo. E o vetor nulo, obviamente, vocês já devem imaginar, tem comprimento zero, assim como o segmento de reta orientado AA tinha comprimento zero, a gente viu alguns slides para trás. Definição 10. A cada vetor não nulo, vetor V igual a AB com A diferente de B, corresponde um vetor oposto, representado por menos V, de mesmo módulo, mesma direção, porém o sentido contrário, sentido oposto ao de V. Vamos fazer aqui um exemplo. Aqui nós temos, resumindo, menos V, que é o vetor oposto ao vetor V, que é menos AB, tá? E isso é o mesmo que BA, ou seja, percorrer o vetor no sentido contrário. Deixa eu fazer aqui um desenho para ficar mais claro. Então, se eu tenho aqui um vetor AB, ok? Então, o vetor BA, vou desenhar aqui embaixo, mesmo sentido, mesma direção, tá? BA vai ser exatamente assim, tá? Eu podia desenhar exatamente em cima, colocando a setinha agora no ponto A, mas deixa eu desenhar aqui embaixo mesmo, para ficar mais claro, tá? Então, o vetor oposto é o vetor BA.
PA é o vetor menos V, é o oposto de V. Então, esse aqui é o vetor V. Tá ok? Então, vamos continuar. Definição 11. Um vetor U é unitário se seu comprimento é igual a 1, tá? Então, se eu calcular o comprimento de um vetor e for igual a 1, a gente pode dizer que esse vetor é unitário, tá? E aqui nós chegamos ao fim dessa aula. Vocês puderam ver que é basicamente de definições básicas sobre vetor, tá? A partir da próxima aula, nós vamos começar a falar de operações aritméticas com vetores, ainda sem colocar sistemas de coordenadas, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem, podem deixar aqui nos comentários e eu respondo assim que eu receber a notificação do comentário, tá? Se não, podem esperar, então, a aula no Google Classroom, tá? Então, até mais, até o próximo vídeo.